casas, que você seja alcançado pela bênção, pela graça, pelo cuidado e pela proteção do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa juventude, aqui representada esta noite, com belos louvores, com canções que falam ao nosso coração e com mensagens que edificam a nossa alma. Queremos saudar os nossos pastores, na pessoa do pastor presidente, pastor Jessé Leandro, pastor Olívio Leandro, presidente em exercício, conselho pastoral, a liderança geral dos nossos jovens e adolescentes. Recebam uma saudação especial desde este altar santo em nome de Jesus. Quero convidar a todos para lermos uma palavra nesta noite de louvor e de adoração ao Senhor. É o Salmo 46, Salmo de número 46, que também é um louvor, que também é uma oração. Salmo 46, nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que esta oração, que este cântico nesta noite, seja a sua, a minha, a nossa canção e a nossa oração a Deus. Nós estamos em uma noite de louvor, em uma noite de adoração ao Senhor, glorificando a Ele, porque Ele é fiel, porque Ele é glorioso. E eu trago esta reflexão a todos aqueles que nos ouvem, adolescentes, jovens, crianças, famílias que estão a nos assistir neste culto de domingo. O Salmo 46 é um dos salmos mais lindos da Bíblia e eu quero nesta noite lhe falar de 3 coisas importantes que nós encontramos neste salmo. É claro que toda a palavra de Deus é importante, é indispensável, é a revelação de Deus para nós. Mas eu quero compartilhar contigo de 3 coisas interessantíssimas neste salmo. Este salmo está dividido em 3 partes. E essas partes são especiais porque são canções que o povo de Deus cantava no templo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Não se sabe exatamente quando foi escrito este salmo, porque é um salmo composto pelos filhos de Coré ou Corá. Possivelmente os estudiosos dizem que este salmo foi escrito quando Israel estava sendo sitiada pelos seus inimigos, quando um rei assírio, o exército assírio comandado pelo grande comandante Senaqueribe, cercava Jerusalém para destruí-la. Os estudiosos vão dizer que foi exatamente neste momento de luta, de apreensão, de susto. O povo estava preocupado, apreensivo,
quando os levitas de Deus, os filhos de Coré, escreveram este salmo para cantar e para orar ao Senhor através dele. O Salmo 46 está dividido em 3 partes, meus irmãos, queridos amigos, jovens que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem esta noite. A primeira parte do Salmo 46, ele está falando de quem é Deus. E isso é muito significativo para todos nós. E eu perguntaria para você na sua casa, quem é Deus para você? O que Deus representa para a sua vida? O que Deus representa para a sua família? O que Deus, na verdade, representa para a sua vida pessoal? O Salmo está fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo respondendo. E ele está dizendo e está nos falando e nos mostrando quem é Deus. E ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E nós iniciamos dizendo, para nós que tememos a Deus, para nós que servimos ao Senhor, nós sabemos quem Ele é. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Quando os levitas escreveram este salmo falando de refúgio, falando de fortaleza, é porque fortalezas eram cidades que eram construídas para que os fugitivos de guerra se refugiassem nela. Alguém que escapasse da matança, alguém que escapasse da guerra. No reino de Israel havia algumas cidades, algumas fortalezas chamadas cidade de refúgio. E quando alguém estava atribulado, quando alguém se sentia oprimido, quando alguém se sentia sem saber o que fazer, quando não havia mais esperança para aquela pessoa, ele corria, ele se refugiava nas cidades, nas fortalezas, nos refúgios que eram preparados exatamente para isso. Que importante é para nós esta palavra, quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos atribulados, quando nós nos sentimos assustados. Há um refúgio em Deus para nós. Deus representa esta fortaleza. Deus representa esse refúgio que nós precisamos. Todos nós sabemos que estamos passando por momentos tão difíceis na vida e na história da humanidade, mas eu quero dizer a todos que estão a assistir este culto, há um refúgio, e não é qualquer refúgio. Quem sabe você se sinta amargurado, você se sinta oprimido, quem sabe você pense que já não há mais saída para a tua vida. Eu te convido esta noite para que te refugies em Deus, porque em Deus você vai encontrar a fortaleza, o refúgio, a segurança para a tua alma abatida, para o teu coração entristecido. Em Deus você vai encontrar a segurança para as tuas incertezas. Em Deus você vai encontrar a resposta para as tuas inquietudes. E por isso o Salmo começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se você concorda com esta palavra e entende o que eu estou dizendo, aí na sua casa você pode glorificar o nome de Jesus, porque mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de doença, mesmo quando o mundo está sendo assolado por esta pandemia, eu quero dizer a todos, Deus é o refúgio para aqueles que correm para Ele. E se você correr para Deus esta noite, você vai encontrar refúgio e segurança nos braços poderosos de Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E o Salmo continua dizendo, socorro bem presente. Ele não é um socorro que está distante. Muitas vezes acontece um acidente em casa, ou vemos um acidente na rua, ou um acidente de qualquer nível. Alguém liga para a emergência, e às vezes a emergência demora 1 hora,
demora 2 horas, 3 horas, e quando chega, aquela pessoa já foi a óbito. Mas eu quero dizer que Deus é um socorro bem presente. Você pode chamar por Ele agora, e agora mesmo Ele te responderá. Agora mesmo Ele entrará com refúgio, agora mesmo Ele entrará com auxílio para a tua vida, porque Ele é um socorro bem presente. Ele não está apenas presente, isso é importante dizer, Ele está bem presente, Ele está perto, Ele está ao seu lado, Ele está vendo a tua necessidade, Ele está vendo a tua situação. Glória a Deus, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Os primeiros 3 versos deste salmo está falando de quem é Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, é importante ressaltar também este verso, ainda que passemos por lutas, ainda que, em outras palavras diz o texto, ainda que os montes se perturbem, ainda que os mares rujam, ainda que venhamos passar por momentos de turbulência, ainda que a própria terra se estremeça, há um refúgio em Deus, aleluia, há uma segurança em Deus, para aqueles que o buscam de todo o seu coração. Quem é Deus para nós? É o nosso refúgio. O desejo do meu coração nesta noite é que esse Deus do Salmo 46 seja uma realidade na sua vida, seja uma realidade na sua família, que seja realmente o socorro, o auxílio, a fortaleza que você precisa para o seu coração. Os versos que continuam, ele está dizendo, onde Deus mora? Esse Deus poderoso, esse Deus que está pronto a nos socorrer, onde é a morada deste Deus? E eu quero me dirigir a você, meu irmão e meu amigo, dizendo que tudo que abala este mundo, tudo que faz com que o mundo entre em pânico, não abala a morada de Deus. Está dizendo ainda que as águas se rujam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio que alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E este rio, os estudiosos dizem que está fazendo referência ao Jardim do Éden, porque quando nós lemos a Bíblia, diz que do Éden saía 4 rios, e esses rios saíam para regar a terra. Está falando do rio da graça, do rio da salvação, do rio da misericórdia de Deus, que mesmo que tudo ao seu redor esteja em escuridão, em treva, em espanto, há um rio que pode correr em sua direção, o rio da graça, da misericórdia, da alegria e da bênção de Deus. Deus está no meio dela. E eu quero enfatizar isso para nós, para os jovens que estão aqui no auditório da igreja, para você que está na sua casa. Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua igreja, Deus está aí com você, diz Deus está no meio dela, não será abalada. Sabe por que a nossa fé não se abala? Sabe por que mesmo em tribulação nós ainda cantamos? Porque Deus está conosco, está no meio das nossas vidas, está nas nossas famílias e nos dando esperança em todos os momentos. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. E aí o versículo continua dizendo, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O que os levitas, os salmistas estão dizendo é que ainda que se levantem guerras, ainda que te sucedam muitas coisas terríveis e espantosas, uma palavra de Deus é suficiente para colocar fim a todas as coisas que para nós são impossíveis. Deus está sentado no seu trono, mas através de Jesus Cristo, seu amado Filho, que enviou à terra, e hoje através do Espírito Santo, Ele está no meio da sua igreja.
Ele está aí ao seu lado, você que está na sua casa, Ele está aqui no ambiente de adoração e nós podemos sentir a sua gloriosa presença. E o Salmo continua falando agora, não apenas quem é Deus, não apenas onde mora Deus. O Salmo continua dizendo agora, o que Deus fez. E ele começa dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele começa dizendo para nós que este Deus faz cessar as guerras, que esse Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O que Deus fez e o que Deus faz por nós. Eu creio, a minha fé em Deus é que muito breve essa tempestade, esta tribulação que nós estamos atravessando vai passar, porque Deus coloca limite às guerras. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E agora é o próprio Deus falando através do salmista dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí o Salmo conclui dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos e meus amigos, este Deus que é poderoso, este Deus que mora nas alturas, mas que também habita entre nós, e esse Deus que fez e faz grandes coisas por nós, há uma palavra interessante que quero destacar para você, o Deus de Jacó. Ele está se lembrando das promessas de Deus, do pacto de Deus, da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Jacó nessa escritura está representando a aliança de Deus com os patriarcas. O que eu estou tentando dizer para você é que esse Deus grande, esse Deus que habita no céu, mas que habita no meio do seu povo, esse Deus que é inabalável, todo-poderoso e altíssimo, Ele fez uma aliança com o homem, Ele fez uma aliança com você, e cada vez que você se sentir atribulado, cada vez que você se sentir angustiado, lembre da sua aliança com Deus. A aliança que Deus fez com os homens foi uma aliança de sangue. Quando Jesus Cristo estava sentado com os discípulos na sua última ceia, Ele olhou para eles, partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Quando Ele tomou o cálice, disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Meu irmão, minha irmã, o Deus Todo-Poderoso fez uma aliança comigo e com você, por isso nada poderá abalar a nossa fé, porque esse Deus está conosco. E a pergunta para concluir a minha reflexão nesta noite para você jovem, para você meu irmão, para você meu amigo é, quem é Deus para você? Onde Deus mora exatamente? E o que Ele já fez e o que Ele faz e o que Ele fará por você? Para nós Ele é o nosso refúgio, para nós Ele mora no céu, mas também habita entre nós. E Ele faz grandes coisas, e uma das maiores e mais gloriosas coisas que Deus fez conosco foi uma aliança de sangue, através de Jesus Cristo, seu amado Filho. Você tem uma aliança com Deus? Você já fez a sua aliança com esse Deus Todo-Poderoso? Esse Deus Altíssimo? Esse Deus que não há nada maior do que o seu poder? Não há nada acima do seu trono, Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Se você não tem aliança com Deus ainda, eu quero te convidar esta noite para você firmar uma aliança com este Deus, o Deus de Jacó, o Deus que sempre procurou fazer alianças com o homem. Ele quer fazer uma aliança com você aí na sua casa. Você que está longe de Deus, você que está olhando para toda esta situação e se sente assustado, sem saber o que fazer, eu te convido nesta noite a te refugiar em Deus,
a fazer uma aliança com o Senhor, porque o Deus de Jacó também passará a ser o teu Deus, porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que peleja por nós, também passará a ser o teu Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Esse Senhor que tem o exército maior de todos os exércitos à sua disposição, Ele quer ser o teu refúgio, a tua fortaleza. Eu quero terminar a minha reflexão dizendo: você precisa deste Deus para ser o teu refúgio. O verdadeiro refúgio do homem, o verdadeiro refúgio do ser humano, não está nas armas, não está no governo, não está no dinheiro, não está na riqueza. O verdadeiro refúgio da humanidade está em Deus. Deus é o verdadeiro refúgio do ser humano. Mas para isso, você precisa nesta noite fazer uma aliança com Deus. Esta aliança foi uma aliança de sangue, que valeu o sangue do seu próprio Filho Jesus, morrendo por nós na cruz do Calvário. Você precisa aceitar este sacrifício para que você tenha uma aliança real com Deus. E você verá que tudo será diferente na sua vida. Não vou te dizer que os problemas vão acabar, que as lutas vão terminar. Estou dizendo que se você fizer uma aliança com Deus, quando vier a luta, quando vier o problema, quando vier a situação, quando vier a enfermidade, quando vier o medo, quando vier o espanto, você tem aonde se refugiar em Deus, o nosso Salvador. Eu quero fazer uma oração nesta noite, por você que está aí na sua casa, por você que ouviu esta palavra. Com certeza Deus falou ao teu coração. Quem sabe você esteja aí se sentindo atribulado, procurando refúgio, e quem sabe já procurou refúgio nos amigos, já procurou refúgio na família, já procurou refúgio em outras coisas. Saiba, o verdadeiro refúgio está em Deus. E este Deus quer fazer uma aliança contigo esta noite. Aceite-o no seu coração e você verá tudo que Ele vai fazer. E você poderá dizer com convicção: o Deus de Jacó, o Deus que fez aliança com os patriarcas, Ele fez uma aliança comigo também. Se você que está aí na sua casa, eu pediria também aos nossos jovens que estão aqui que se colocassem de pés, porque nós queremos orar. Queremos orar pelas pessoas que nos ouvem e que nos assistem. Queremos orar pela tua vida esta noite. Jesus conhece o teu coração. Quem sabe você está se sentindo aflito, amargurado, sem esperança. Como antigamente as pessoas se refugiavam porque não sabiam mais o que fazer e corriam para as cidades de refúgio. Corra para Deus esta noite. Corra para a presença de Deus esta noite, e o Deus de Jacó fará uma aliança com você, e você passará a dizer: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, esta noite. A tua palavra é a verdade, Senhor. Que esta palavra nesta noite possa ter chegado ao coração deste jovem, deste adolescente, desta família, deste senhor, desta senhora, que está a nos ver neste momento, e que a palavra do Senhor chegou ao seu coração. Que o Senhor possa firmar uma aliança com esta pessoa que está entregando a sua vida para Ti agora. Que esta pessoa que está se sentindo angustiada, afligida, sem força e sem saber para onde ir, aleluia, glória a Deus, ela possa encontrar refúgio agora em Deus, através do Espírito Santo que está entrando ao seu coração. Ó Deus amado, nós oramos por estas famílias que estão atribuladas, que estão angustiadas,
que estão assustadas, que estão vivendo, aleluia, sob o medo e o espanto desta grande adversidade que estamos atravessando. Que o Deus de Jacó se revele a elas como o refúgio e a fortaleza de suas vidas. Nós oramos pelos pedidos de orações que temos, que são vários. Alcança essas pessoas agora, Senhor, através desta oração. Nós nos unimos agora, juntamente com os jovens que estão aqui no templo, juntamente com os pastores que estão aqui também, Senhor, em oração, e enviamos uma palavra de bênção, uma palavra de restauração, uma palavra de vitória. Palavra de Deus agora possa chegar na tua vida com fortaleza, aleluia, como refrigério, levando refúgio para a tua alma e ainda perdão para os teus pecados. Que nesta noite você reafirme ou firme a sua aliança com o Deus de Jacó, que também é o nosso Deus. Esta é a nossa oração a ti, Senhor, em nome de Jesus.